Hoje em dia é muito fácil fazer o ChatGPT escrever como você ou escrever como qualquer pessoa que tenha um texto, dois textos, três textos publicados na internet. Se você ficar comigo, eu vou te mostrar como que você pode ter um GPT, um agente que cria como você, que escreve como você ou como qualquer pessoa, não é? Aqui na tela a gente tem o meu redator de e-mails. Ele escreve como eu escrevo. Ele escreve os e-mails ao estilo Will Binder. E como você pode ver, a configuração dele é muito simples. Ó. Aqui estão as instruções. O usuário inicia a conversa. Você pede por um assunto e uma lista de ideias para o corpo do e-mail. Você sempre usa os arquivos e-mails do Will Binder, estilo de escrita Will Binder, para copiar o estilo de escrita do autor. Você responde com o e-mail escrito a partir das informações inseridas pelo usuário. Nunca comece um e-mail com uma saudação, pois o autor nunca faz isso. E os e-mails devem ter entre 200 e 600 palavras. Olha que coisa ridícula. E funciona absurdamente bem. Por quê? Por conta desses dois arquivos. Os e-mails do Will Binder e o estilo de escrita do Will Binder. Não é? Então, os e-mails do Will Binder é um arquivo onde está agrupado alguns dos meus e-mails favoritos. Aqueles e-mails que mostram bem o meu estilo de escrever, certo? Felizmente eu consegui desenvolver isso antes do ChatGPT aparecer por aí, não é? Então, eu não uso sempre esse GPT, eu ainda gosto de escrever os meus próprios e-mails, né? Existe uma frase bem interessante que diz que eu quero que a inteligência artificial lave a minha louça, não é? Limpe a minha casa, deixa que a minha arte faço eu, né? Então, é um pouco disso. Mas, cara, funciona absurdamente bem esse e-mail. Já usei ele em alguns e-mails, assim, quando eu estava mais preguiçoso, alguma coisa assim, né? Ou quando eu quero simplesmente pegar uma transcrição aqui, eu já falei, vou deixar o vídeo marcado aqui no... pedir para o meu editor colocar o que eu faço para escrever os meus e-mails quando eu estou com preguiça, né? E também um outro vídeo que eu indico, se o meu editor achar e ele vai colocar, que é... como é mesmo? Como eu passei a gravar vídeos muito mais rápido aqui no YouTube, né? Então, dois assuntos que se complementam. Se não tiver aqui ligado a alguma coisa, você entra no meu canal e procura. Você já é maduro, já é uma pessoa adulta e eu tenho certeza que você vai saber se virar. Mas colocado aqui, então, cara, a grande sacada acaba sendo a curadoria de textos e o estilo de escrita, certo? Então você vê, eu tenho acesso aos meus e-mails, mas eu também tenho acesso aos textos do, sei lá, Olavo de Carvalho, que ficaram disponíveis aí na internet, né? Ele postava muito no Facebook. O que a gente certamente tem aos montes é registro de como o Olavão escreve. Eu posso treinar uma IA para escrever como o Olavo de Carvalho. Vai ficar igual? Será? Eu posso pegar um texto do Ícaro de Carvalho, falando dos de Carvalho. Posso pegar um texto do Ícaro e fazer a mesma coisa, certo? Então, a sacada, né, o segredinho está na curadoria de e-mails, na curadoria de texto. Cara, isso é a coisa mais fácil do mundo, é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não faz sentido eu gastar tempo, energia te mostrando como é que se faz isso. O ponto que eu quero trazer aqui para você é a questão do estilo de escrita, tá? Então, vamos lá, como é que a gente faz isso? Bom, aqui, por exemplo, tem um prompt que eu utilizei em inglês para analisar um texto meu. Eu começo assim, né? Então, você é um especialista em linguística, processamento natural de linguagem e um engenheiro de prompt, né? Sua tarefa é criar um guia de estilo compreensivo aqui baseado no texto oferecido. Esse guia vai servir como blueprint para gerar novos conteúdos que mantenha o estilo único do texto original, certo? Isso que esse prompt faz. Aí eu coloco, aqui está o texto para análise. Aí eu dentro dessa tag, né, texto para análise, eu colei o meu texto. Esse texto, ele veio de do meu playbook de e-mail marketing, se eu não me engano. Quando eu coloco misture conteúdo, vendas com conteúdo.
Aí eu falo que o Henrique Carvalho deixou um depoimento para mim, não sei o que, e eu vou desenrolando. Cara, é um bom exemplo aqui do meu estilo de escrita. Né? Um texto curto e tal, legal. Aí eu coloco, né, fecho aqui a tag e eu coloco, seu objetivo é analisar esse texto e criar, né, guia de estilo detalhado. Siga os passos. Então, com cuidado, leia e analise. Coloque a sua análise dentro desse elemento aqui, dessa tag. Vai analisar voz e tom, humor, estrutura de frase, estilo de transição, ritmo e estilo de assinatura, né? Aí para cada elemento você vai listar 3 a 5 frases da base, né? Frases ou sentenças do texto que exemplifiquem o estilo do elemento que está sendo analisado. Aí ele vai falar um negócio aqui de proeminência, enfim, tem mais alguns detalhes aqui. E aí ele fez. Né? Aí ele traz a voz e o tom conversacional, confidente, um pouco informal. Tom amigável, persuasivo e autoritativo, sem ser arrogante. Humor inspirador, entusiasmado e envolvente. E assim foi. Né? Aí o que é legal, ele no final, ele traz o estilo de escrita, resumido. Este guia detalha os elementos que definem a escrita de Will Binder, com foco em manter sua voz distinta, seu ritmo característico e sua habilidade central. Misturar vendas com conteúdo. Então aqui ele pegou o que estava sendo dito no conteúdo, né? Ele é ideal para gerar textos que comuniquem com autenticidade, despertem curiosidade e conduzam à ação. Voz e tom. Escrita íntima, confiante e autorreferente, o autor conversa com o leitor como se fosse um mentor próximo, sem soar superior. Como replicar? Use primeira pessoa com liberdade. Posso abrir o jogo? Mescla autoridade com vulnerabilidade. Mantenha tom didático sem parecer professoral. Sem senhor palestrinha, por favor, né? Dica: imagine estar explicando algo a um amigo que confia em você, não a um estranho. Clima emocional, estrutura de frases simples e compostas e tal, não sei o que. Transições, blocos de pensamentos conectados por perguntas, interjeições ou frases de liga. Porra, ele revela tudo mesmo, velho. Filha da puta. Ritmo e pacing. Ágil, escandido, sei lá o que é isso. E oral, parece conversa de voz transcrita com pausas dramáticas. Tá aí. Isso é uma coisa que eu observei, cara. Depois que eu comecei a fazer esses vídeos aqui no YouTube, né, que são no improviso, eu não tô lendo nada, assim, tipo, não tem nada decorado e tal. Eu pude notar que depois, vendo a transcrição, pedindo para a IA fazer a transcrição e tal, ser fiel exatamente como eu falo, eu notei que é bem parecido com o jeito que eu escrevo mesmo, assim, tipo, sei lá, não sei se é uma qualidade ou não, eu sei que é assim, né? Naturalmente tem uns vícios de linguagem em vídeo aqui falando que, puta, não dá para aceitar no texto, não fica bom em texto, mas isso aqui eu acho bem real, parece conversa de voz transcrita. Como replicar? Varie o comprimento das frases para criar ritmo. Insira linhas soltas para impacto emocional. Aí assinaturas de estilo e tudo mais. Como reproduzir o estilo? Isso aqui é legal. Para criar um novo texto do mesmo estilo, então ele dá um resumo. Comece com uma frase direta e intrigante. Insira um depoimento ou referência que agregue autoridade. Use perguntas retóricas para guiar o leitor. Intercale conteúdo útil com reflexões pessoais e exemplos narrativos. Idealmente, o que você vai fazer? Você vai compartilhar 3 textos para análise. 3 textos para análise. Porque senão ele vai assumir algumas coisas que não são verdadeiras. Né? Aqui não se aplica tanto, mas você vai entender o que eu quero dizer. Né? Quando ele fala, comece uma frase direta e comece com uma frase direta e intrigante, porra, nem sempre eu começo assim, entendeu? Então, talvez não exista no estilo Will Binder um jeito específico de começar. Só que, nesse caso, por eu ter compartilhado um único exemplo, fez com que a IA enviesasse essa análise. Percebe? Porque ela analisou um único exemplo. Agora, se eu
compartilho 3, e naturalmente o ideal é que os 3 exemplos eles, sejam distintos, assim, facilmente, né, tenha lá suas diferenças e todos eles, escritos pela mesma pessoa, tem qualidade, etc, etc, funciona melhor, tá? Então, no meu caso, o que eu faço? Eu criei esse guia de estilo, né, que está aqui nesse documento, o estilo de escrito Will Binder, que é basicamente isso daqui, né? É basicamente esse resumão. Só que eu fiz o estilo a partir do quê? De vários e-mails. E eu deixo os originais, os arquivos originais dos e-mails. Beleza? Aí aqui, brincando, eu fui testar o antigo texto do Ícaro de Carvalho, Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Né? Foi um texto célebre, sei lá quando ele publicou isso aqui. Eu lembro que viralizou na época, acho que isso foi 2015, sei lá, 2016. Fez muito sucesso, baita texto do Ícaro. Esse aqui é o Ícaro das antigas mesmo, antes de Instagram. E eu fiz a análise. Aí olha só que interessante, vamos ver aqui no resumo o que ele traz. Voz e tom. Autoritário, crítico, com ironia refinada e variações de intimidade com o leitor. Voz de quem já viveu que denuncia, alternância entre tom de alerta e deboche, tom impessoal quando generaliza, pessoal quando traz experiência própria. Clima emocional. Amargamente realista, desencantado, mas não apático. A indignação latente. Estrutura de frase, rítmica e bem variada. Mistura frases longas com curtas para chocar ou provocar pausa reflexiva. Isso é uma coisa bem similar assim, na minha escrita do Ícaro. Nós dois usamos bastante esse ritmo de frase, assim, tipo, né, as ilhas e tudo mais. Estilo de transição. Transições naturais, porém teatrais. Usa interrupções, perguntas e viradas de perspectiva. Ele traz aqui as interjeições e tal. Ritmo e pacing, pulsante e controlado. O texto respira com variações entre fluxo intenso e cortes abruptos. Assinatura e estilo, aí dá uns sinais únicos, recomendações. Nunca suavize a crítica, seja hiperconsciente, aponte contradições. Né? Então, uma análise que eu fiz, aí você vê, cara, isso é muito legal, assim, tipo, para quem é um estudioso, para quem quer melhorar a própria escrita e tudo mais, né, que é o que eu indico no fim das contas, tá? Claro, o título do vídeo é um pouco... Bom, não é clickbait porque eu estou entregando para você o que eu prometi. Mas, assim, não é das coisas mais nobres, entendeu? Você copiar exatamente um jeito de escrever de uma pessoa e tal. O ideal é que você estude, né? Busque entender ali como aquele texto está sendo criado, melhore a sua própria escrita, certo? Sobretudo se você gosta de escrever. Se você não gosta de escrever, ignore isso que eu estou te falando, né? Aí, dane-se. Faça, use de acordo com a sua consciência, beleza? Mas olha só que interessante, eu peguei um texto do Olavão, cara, para fazer esse negócio aqui. Olha a brincadeira que dá para fazer. Eu peguei esse texto, né, eu peguei aqui a imagem, né, de um texto do Olavo. Não vai... Bom, você está vendo aqui, não é? E eu pedi para transcrever. Olha, cara, esse texto é puta foda. O velho era foda, cara. Ele coloca: todos nós que fomos criados no Brasil recebemos o impacto de um caos mental intolerável e sofremos, por isso, de graves deficiências de percepção e de julgamento. Percebemos mal a relação tempo-espaço, as conexões causais na vida prática, o nexo de ação e resultado, os valores e proporções na vida moral, etc. Enfim, não sabemos viver. Tive a sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Cara, isso aqui é muito Olavo, é muito bom, cara. Tipo, ele vem numa conjuntura muito bem articulada aqui do raciocínio, né? Percebemos mal a relação tempo e espaço, né?
as palavras que... Ó, caos mental intolerável. Tipo, muito bom, assim. Né? Não são palavras... são palavras bem usadas, né? Tipo, os significados estão todos nos lugares certos. Só que ele vem e faz um comentário desse. Cheguei à conclusão que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarrecido, né? Então você vê a qualidade do vocabulário do Olavão. E comecei um trabalho de autorreforma que levou mais de 20 anos. Até hoje me impressiona a inépcia, né? Outra palavra pouco utilizada. A falta de sentido prático dos brasileiros. Então, cara, esse post Facebook, né? Então, assim, o Olavo aqui ele está naturalmente nivelando um pouco o nível da sua escrita, deixando ela mais popular, né? Era um cara que fazia isso como poucos. Então, cadê? Cheguei, não sei o quê. A falta de sentido. Então ele fala: até hoje me impressiona a inépcia, a falta de sentido prático dos brasileiros. Não raro, mal compensadas por alguma habilidade profissional específica. Por exemplo, o sujeito é um empresário ou investidor, sabe fazer dinheiro e se gaba de ser, por isso, um homem prático, mas não sabe resolver conflitos domésticos banais ou planejar suas férias sem transformá-las num pesadelo, etc, etc. Isso aqui é sensacional, entendeu? Ele tá falando aí, tipo, ele abre esse parênteses e concretiza tanto a mensagem, né? Você consegue visualizar essa pessoa. Tive a sorte, ou a esperteza, sei lá, de não me projetar como formador de opinião, antes de aprender e vencer essas inúmeras dificuldades correspondentes às camadas 6 e 7 da personalidade. Pensem nisso antes de passar nos seus amigos por alguma opinião que lhes pareça errada, né? Então, cara, isso aqui pra mim tem toques, evidentemente, de uma pessoa intelectualizada, né, de um homem, de um intelectual, ao mesmo tempo que tem essa linguagem do povo, né? Tipo, ele consegue derrubar o negócio no chão, assim, tipo, é muito acessível. Tive a sorte ou a esperteza, sei lá. Cara, isso é muito bonito de ver no texto, né? Você coloca aqui: cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. É muito boa essa expressão. Eu peguei propositalmente esse texto porque eu gosto muito dessa frase. Meti aqui no meu prompt para analisar a parada. Falei, vamos analisar o Olavão, não é? Então, ó, aí ele coloca o tom veementemente crítico, autoritário e confessional. Há uma contundência marcante, com uns intenso de maiúsculas para dar ênfase. Nível de formalidade, médio-alto. Apesar do tom oral e uso de expressões populares, né, como um bobão, há uma estrutura argumentativa refinada. Pois é, Olavo de Carvalho. Atmosfera emocional grave, introspectiva e provocadora, há um senso de urgência e uma crítica existencial embutida. Estrutura de sentença, na estrutura predominante, frases longas, complexas, com encadeamento lógico denso e uso frequente de parênteses e vírgula para inserir comentários. Então, isso é uma parada, cara, que eu acho muito foda do Olavo. É essa capacidade, né? Então aqui, claro, eu peguei um texto curto, né? Só para título de exemplo, eu busquei do Facebook e não de livro, de artigo, coisa assim, propositalmente, porque é uma linguagem que a maioria de nós vai conseguir utilizar nas redes sociais, né? Fazendo a nossa comunicação e tudo mais. Mas como eu ia dizendo, eu acho muito foda que as frases são longas, tem muitas vírgulas, só que, cara, é fácil de ler, é gostoso de ler essa porra. Como que ele faz isso, velho? Não é? Como que ele faz isso? Não sabemos, enfim, não sabemos viver. Aí ele vem: tive a sorte de perceber isso quando ainda era um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Cheguei à conclusão que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarrecido. Mas aí tem aqui do por exemplo, né, que é uma frase longa, né, um parênteses longo. Então, assim, de fato, vamos lá. Encadeamento lógico denso, né, e uso frequente de parênteses e vírgulas para inserir comentários. Utiliza mudanças baseadas em progressão lógica, encadeamento de experiências pessoais. Usa conjunções e expressões de reforço discursivo. Enfim, até hoje, por exemplo, etc.
Ritmo, reflexivo, lento e deliberado. Frases longas com muitas orações subordinadas, pacing lento para aprofundamento das ideias. Aí tem as marcas estilísticas, exemplos, aí aqui ele dá o resumão, né, do que a gente viu. Aí o que eu fiz? Falei, cara, faz o seguinte, público, pais de família obesos e sedentários. Escreva ao estilo Olavo de Carvalho um texto de até 1000 caracteres. Olha só o que ele me trouxe. Todos nós, pais de família, atolados na rotina e no sofá, estamos afundando num pântano de auto-engano confortável. Sofremos por isso de uma degradação física e moral autoimposta. Não é só gordura, é desordem, preguiça e desistência disfarçada de falta de tempo. Vivemos como se o corpo fosse um apêndice inútil da mente, até que ele colapse. Cheguei à conclusão, com horror, de que o sedentarismo é uma forma lenta de suicídio, mascarada de vida normal. Acordei quando percebi que não conseguiria correr atrás do meu próprio filho sem perder o fôlego. O pai... A pai puxa ou arruína. Aqui deu uma bugada. Pense nisso antes de dar mais uma desculpa ou antes de entupir seus filhos com os mesmos hábitos que estão te matando. Levante-se ou aceite que está ensinando sua casa a morrer sentada. Aí eu vi que ele repetiu aqui, né, o todos nós, né, que está aqui no título original. Todos nós que fomos criados no Brasil, blá 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 blá. Eu falei, cara, escreve mais um, vai, só segue o mesmo estilo, mas não comece com todos nós. Aí ele veio, o sujeito passa o dia inteiro sentado, comendo mal ou dormindo pouco, e ainda se surpreende ao ver a barriga crescer e a energia sumir. Como se o corpo fosse, não sei o que, mistério insolúvel. Então assim, não ficou bom, assim, tipo, não ficou uma nota alta. Acho que foi uma cópia ruim. Por que que foi ruim? Porque ele só tinha um exemplo. Ele só tinha esse exemplo. Só tinha esse exemplo. Naturalmente, a análise do texto, ela ficou também enviesada nesse único exemplo, como eu disse. Mas se eu coloco vários textos, 3 pelo menos, 3 eu acho que está de bom tamanho, faço análise, depois eu posso até colocar mais textos, mantenha aquela análise, o ChatGPT vai saber escrever exatamente como lá. Exatamente, né? Vai estar muito próximo do estilo do Olavo de Carvalho. Né? Então, uma coisa que é legal é você também pedir para ele, cara, abandonar qualquer memória que ele tem aqui nas interações, porque agora a memória do ChatGPT está muito alta, e isso nem sempre é positivo. Né? Às vezes ele pode enviesar ali o que você está fazendo. Mas aqui um pouco algumas ideias para você entender. O que você precisa? Você precisa analisar o estilo de escrita que você quer copiar, pode ser o seu mesmo, né, que você quer que o GPT imite, e criar um documento que contenha os exemplos, certo? É isso, acabou. A análise você viu aqui, né, como é que eu faço. Você pode, enfim, dar um jeito. Vou deixar aqui o prompt para você, beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Valeu!